Vamos, nesse instante, então, meditarmos na palavra do Senhor. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Final do verso 14 até o versículo de número 20. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Finalzinho do versículo 14 até o versículo de número 20. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoninhado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoninhado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirassem da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. O tema do sermão é o desafio de ser crente em casa. Vamos orar? Querido Deus, nós colocamos as nossas vidas diante da Tua presença mais uma vez, clamando a Ti por graça, por iluminação do Teu Santo Espírito, para compreendermos a Tua palavra e vivenciá-la. Todos nós que fomos alcançados por Ti, sabemos que temos, ó Deus, a responsabilidade de proclamar a Tua palavra aos outros, mas também, ó Deus, no seio de nossa família, uma grande responsabilidade de levar a palavra do Senhor aos nossos familiares. Nós pedimos a Ti que nos ajude nessa tarefa tão nobre e tão necessária e até mesmo urgente. Que o Senhor nos abençoe e fale poderosamente aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, meus irmãos, que acabamos de ler, é o desfecho do encontro transformador de Jesus com um endemoninhado Gesareno. Se você ler o capítulo 8 de Mateus, você vai ver que lá fala a respeito de dois, e ele é até mesmo chamado de Gadareno. Gesara e Gadara eram cidades da região de Decápolis. E Decápolis é um complexo de 10 cidades. Nessa ocasião, era um complexo de 10 cidades. Deca, no grego, é 10, e polis, no grego também, cidade. Portanto, se tratava, Decápolis, de um complexo de 10 cidades. E Gesara e Gadara são cidades desse complexo de 10 cidades. Gesara e Gadara são duas dessas cidades. Por isso, esse endemoniado é identificado como Gesareno ou como Gadareno. Ele vivia nesta região. E este moço era muito conhecido de todos que por ali passavam. As cidades de Decápolis, elas foram fundadas por imigrantes comerciantes. Eles chegaram nessa região, fizeram morada ali, e ali estabeleceram o comércio. Era uma região muito comercial, e uma das atividades comerciais que eles realizavam era a venda de porcos. Eles vendiam porcos.
E quando nós lemos o Evangelho de Lucas, lá no capítulo 15, que fala a respeito do filho pródigo, se aquela parábola é uma parábola que realmente aconteceu de forma literal, aquele moço jovem que sai da casa de seu pai, ele se refugia nessa cidade, e é aqui, nessa região de Decápolis, que ele quer se alimentar com as alfarrobas dos porcos. E os porcos era visto pelos judeus como um animal impuro. A população dessa cidade era basicamente de gregos e romanos. Eles popularam essas cidades e ali estabeleceram as suas moradas e também os seus comércios. Eles culturalmente e idiomaticamente tinham o mesmo pensamento, falavam a mesma língua e tinham também afinidades políticas. Era, portanto, uma região muito comum para os gregos e romanos viverem, realizarem as suas atividades. Esta região fica a leste da Jordânia e perto do mar da Galileia. Se você olhar no mapa, você vai ver que a Judeia está embaixo e esta região da Galileia está um pouco mais acima. Jesus passava constantemente por esta região. Era uma região bem frequentada pelo Senhor Jesus. E diga-se de passagem que a maior parte do ministério de Jesus fora realizado na Galileia. Na Galileia, Jesus realiza muitos milagres. E aquela passagem que diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, os judeus não o receberam como deveriam receber, ele encontra abrigo entre os gentios. E entre os gentios, ele então proclama, anuncia o reino de Deus. E este texto, meus queridos, faz parte dos textos que nós chamamos daquelas personagens que têm um encontro transformador com Jesus. E este encontro é um encontro muito significativo. Quando nós olhamos para a vida deste moço, os primeiros versículos nos diz no capítulo 5 que entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Era um homem atormentado por uma legião de demônios. E a palavra legião era uma palavra que era utilizada para falar dos soldados romanos. Entre 4.000 a 6.000 soldados romanos. Este homem era atormentado por uma legião de demônios. O texto vai nos informar que mais de 2.000 porcos se precipitaram no mar. Então, não sabemos ao certo o número, se era 2.000, 4.000 ou 6.000 demônios, mas era uma multidão, uma legião de demônios que atormentava este moço. Este moço era um moço oprimido pelo diabo, era um moço que estava passando por um sofrimento intenso. Ele se debatia contra as rochas, se machucava. Nós não temos aqui o relato de que família ele pertencia, não temos o relato do seu nome. Isso é proposital para dizer que todos aqueles que estão debaixo da influência do diabo, eles estão debaixo de um sofrimento intenso. Ele arrebentava as cadeias que ele ficava, ele arrebentava as algemas com as quais ele era preso, uma força descomunal, alguém extremamente atormentado pelo inimigo, e este é um retrato da vida de quem não conhece ao Senhor Jesus. Mas Jesus tem um encontro com esse moço, e é um encontro transformador. A vida deste moço mudou por completo. E agora um dado interessante, porque Jesus está chamando os discípulos, Jesus está convocando as pessoas para que venham até ele, e chamando os discípulos para o seguir. E esse moço agora transformado, uma nova pessoa, uma nova criatura, ele revela o seu desejo
de seguir ao Senhor Jesus, nessa empreitada de caminhar com Jesus, de levar a mensagem de Jesus a outras pessoas, mas Jesus diz: não, você deve voltar para a sua casa e anunciar entre os seus o que eu fiz em sua vida. Por isso, eu gostaria que nós pensássemos aqui, olhando para esse texto, sobre o desafio de ser crente em casa. Jesus o manda de volta para essa região de Decápolis. Jesus o manda de volta para casa e diz para ele: você deve testemunhar entre os seus familiares daquilo que eu fiz em sua vida. O texto no versículo 15 em diante deixa isso claro. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera legião, que estava sentado, vestido em perfeito juízo, e eles temeram. E veja o verso 17, entraram a rogar-lhe que se retirasse dali. Eles queriam que Jesus saísse porque Jesus fez este milagre. E ele então manifesta o desejo no verso 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O primeiro desafio, portanto, de ser crente em casa é o desafio de viver como uma pessoa transformada entre os familiares. Esse é o primeiro desafio para a vida desse moço. Ele tem que voltar para casa e agora testemunhar com a sua vida aquilo que Jesus houvera feito na sua própria vida. Meus irmãos, eu me lembro quando fui para a igreja, era um jovem, 19 anos de idade, comecei a tomar gosto pelas coisas da igreja, comecei a me envolver nas atividades da igreja e eu não sabia que eu estava sendo alvo das observações do pastor da igreja. Um ano depois, o pastor anunciou que me faria uma visita. E eu logo comuniquei para minha mãe: olha, mãe, o pastor vai vir aqui em casa hoje. E o pastor, então, no dia que havia marcado, chegou na minha casa e começou a conversar com a minha mãe. E eu me lembro que ele olhou para a minha mãe e disse assim: como é o Alessandro em casa? Minha mãe falou: olha, pastor, hoje esse menino ajeitou as coisas, arrumou tudo, o senhor precisa vir mais vezes aqui em casa. A presença do pastor lá produziu uma transformação espetacular, a ponto da minha mãe perceber. Mas aquilo ficou assim na minha cabeça: eu preciso, de fato, demonstrar aqui em casa meu relacionamento com a minha mãe, meu relacionamento com as minhas irmãs, que era, diga-se de passagem, um pouco conflituoso e até mesmo tumultuado em algumas situações. Aquele jovem que conhecera o Evangelho um ano atrás, empolgado com as coisas da igreja, envolvido com as atividades da igreja, precisava da testemunha de Jesus também dentro da sua casa. Meus irmãos, nós temos esse desafio de demonstrar que houve uma transformação em nossas vidas, uma transformação radical, que nós tínhamos uma outra vida quando nós não conhecíamos a Jesus, e que agora, pelo fato de termos tido um encontro com Jesus Cristo, um encontro transformador, nós devemos deixar essas coisas evidentes em casa. As pessoas olhavam para esse moço e ficavam boquiabertas. Eles visualizaram a profunda transformação que Jesus havia feito na vida deste moço. O moço atormentado, provavelmente gritando pelas ruas, e os comerciantes que pelas ruas passavam e viam aquele moço atormentado, talvez eles passassem de largo desse moço, porque sabia que tipo de vida esse moço levava, mas agora ele está em perfeito estado, sereno. Ele agora é alguém que teve um encontro com Cristo, e esse encontro produziu uma transformação tão profunda. E Jesus disse: volta para casa,
Porque os seus, aqueles que te conhecem, eles precisam ver o que de fato eu fiz na sua vida. Meus irmãos, a transformação que Jesus faz em nossas vidas, ela deve estar tão evidente que as pessoas que convivem conosco devem perceber a transformação pela qual nós passamos. Conhecer o Evangelho, seguir a Jesus, envolver-se com a igreja, deve de fato impactar nossas vidas ao ponto de que aquelas pessoas que convivem conosco, eles olharem e agora identificarem em nós uma profunda e radical transformação. É interessante nós olharmos para esses encontros que Jesus tem, porque não existe vida cristã sem que se tenha tido um encontro transformador com Jesus Cristo. A vida cristã não é um amontoado de informações a respeito do reino de Deus, a respeito de questões teológicas. O início da vida cristã é marcado por uma profunda e radical mudança na vida, mudança de valores, mudança de atitudes, mudança do coração. Saímos de uma vida escravizada pelo pecado, escravizada pelo inimigo, e agora temos uma vida de liberdade, porque essa liberdade foi promovida e produzida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Não existe vida cristã sem que se tenha passado por uma profunda transformação, e isso agora deve ser evidenciado entre os nossos conhecidos. É o amigo da sala de aula, é o primo, é o vizinho, é o colega de trabalho que deve olhar para você e para mim e perceber que, de fato, o encontro que nós tivemos com Cristo, ele foi tão impactante que mudou o rumo da nossa vida, que mudou a nossa fala, que mudou o nosso comportamento, que mudou as nossas atitudes, mudou o discurso, mudou os nossos valores. Esse moço volta para casa, mas ele é identificado agora como uma pessoa completamente diferente. Jesus realizou essa transformação radical na vida desse moço. E eu penso, meus queridos, que pelo fato de termos tido um encontro com Cristo, as nossas vidas também devem ter tido uma mudança radical. Caso contrário, nosso encontro não foi um encontro verdadeiro. Esse moço passa a ter uma vida verdadeiramente transformada. E agora, no dia a dia, nas suas atitudes diárias, ele deve demonstrar que, de fato, é uma nova pessoa. O desafio da vida cristã é cotidiano, é diário, e é no seio daqueles que nos conhecem que essa transformação deve ficar evidente. Esse é o primeiro desafio de ser crente em casa. O segundo desafio de ser crente em casa, ou de ser crente entre os nossos familiares, entre os nossos conhecidos, é o desafio de enfrentar a oposição, a hostilidade por causa de Jesus. Versículo de número 17. E entraram a rogar-lhe as pessoas da cidade que viram a transformação que Jesus havia feito e realizado na vida desse moço, estão agora rogando a Jesus que se retirasse da terra deles. Eles estão pedindo para Jesus, não delicadamente, mas eles estão gritando com Jesus e dizendo: olha, você deve se retirar daqui. Por que que eles não querem que Jesus permaneça ali entre eles? Porque Jesus acabara de mexer na economia deles. Jesus acabara de mexer naquilo que era precioso para eles, que era o bolso. Os porcos eram a fonte de lucro. E Jesus permite, não só permite, mas determina que aquela legião de demônio entre nos porcos e aqueles porcos se precipitaram no mar. Eles tiveram um enorme prejuízo. Mas para Jesus, uma vida vale mais
do que qualquer outra coisa. O salmista diz que se alguém quiser comprar uma alma, os seus recursos se esgotariam antes. Jesus valoriza as pessoas. Jesus não valoriza coisas, mas essas pessoas da cidade aqui, esses comerciantes, eles estavam preocupados com a economia da cidade e com o sustento deles. O sustento deles valia mais do que uma vida transformada. A cultura deles também era uma cultura contrária ao cristianismo. Eles eram idólatras, eles eram greco-romanos, adoravam a vários deuses. E este moço agora, uma vida transformada, deve enfrentar a hostilização, deve enfrentar a oposição por causa da obra que Jesus acabara de fazer em sua vida. Meus irmãos, a vida cristã não é fácil, nós enfrentaremos oposição, nós enfrentaremos dificuldades. E deixa eu te falar e esclarecer uma coisa para você. Boa parte das dificuldades que nós enfrentamos quando Jesus transforma a nossa vida é no lar, é em casa. Às vezes você é de uma família católica tradicional que não aceita. E você deverá enfrentar esse tipo de oposição na sua casa. Talvez uma família espírita, talvez uma família que não crê, ateia, que não crê em Deus. Nós vamos enfrentar no nosso ambiente familiar a oposição ao Evangelho e à vida cristã. E o Senhor Jesus diz para esse moço voltar para casa e testemunhar a respeito de tudo aquilo que Jesus havia feito em sua vida. Esse moço voltou convicto para casa. E é interessante que o seu nome não aparece, a sua identidade não aparece, a sua família não aparece, mas um comentarista dos que li diz que aqui está o primeiro apóstolo entre os gentios. Ele volta para casa e tem essa missão de agora testemunhar, mesmo debaixo de oposição, mesmo numa cultura que não era uma cultura afeita ao cristianismo, é lá que ele vai dar testemunho a respeito de Jesus e enfrentar a hostilização. Meus queridos, agora este moço adota uma postura corajosa. Ele fala de Jesus entre os seus conhecidos, entre os seus amigos. Há muitas pessoas que abraçam o Evangelho, mas eles têm vergonha, às vezes, de testemunhar de Jesus para o amigo, para o companheiro, para o coleguinha, de falar de Jesus lá no seu ambiente. É claro, irmãos, que nem sempre nós teremos aquela liberdade de falar em alto e bom som do Evangelho. Às vezes o professor não pode falar que é crente, não pode pregar o Evangelho, mas ele deve deixar claro em sua vida e em todas as oportunidades que tiver, ele deve anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mesmo numa cultura que é oposta ao Evangelho, mesmo diante da oposição que enfrentamos quando nós abraçamos a fé, mesmo quando nós não somos bem vistos, nem bem quistos, nós devemos anunciar o Evangelho. Esse moço volta para casa, enfrenta a oposição, enfrenta a hostilidade, mas ele, de fato, anuncia a palavra de Deus entre os seus. E o terceiro desafio de ser crente em casa é o desafio de anunciar constantemente o Evangelho aos conhecidos. Versículo 19 e 20. Diz assim: Jesus, porém, não permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam dele. É interessante que essas 10 cidades
nesse momento, elas não são afeitas ao Senhor Jesus Cristo. Esse moço volta e ele começa um trabalho de pregar a palavra de Deus para todas as pessoas com as quais ele tem contato. E ele anuncia, ele testemunha, ele fala. Mas se você olhar comigo o capítulo 8 desse mesmo evangelho, vamos olhar o início do capítulo 8, diz: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e aqui vai ser o momento em que Jesus vai realizar o milagre da multiplicação de pães e peixes. Esta multidão que se reúne aqui, segundo o comentarista que li, esta multidão fora evangelizada por este moço que havia tido esse encontro com Jesus. Ele falou de Jesus nestas 10 cidades. Ele voltou e anunciou em todo o tempo a palavra de Deus. Ele seguiu aquele conselho que mais tarde Paulo dá para Timóteo: prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Esse moço abraçou essa verdade e ele passou a anunciar e a falar tudo o que Jesus havia feito em sua vida. E todos se maravilhavam ao ouvirem o que Jesus tinha feito na vida deste moço. É interessante isso aqui, irmãos, porque às vezes nós ficamos acanhados para falar daquilo que Jesus fez em nossa vida, achando que as outras pessoas não vão nos ouvir e não vão ter interesse. Pelo contrário, as multidões agora que ouviam esse moço ficavam maravilhadas, porque elas conheciam a vida pregressa desse moço e agora elas estavam diante de uma nova pessoa. Se houve de fato uma grande e profunda transformação em nossas vidas, nós somos aqui agora motivados a falar do Senhor, porque aquilo que o Senhor fez em nossas vidas há de impactar outras pessoas quando elas ouvirem a respeito de tudo aquilo que o Senhor fez e realizou em cada um de nós. Cabe uma pergunta aqui que é importante. Você tem falado daquilo que Jesus fez em sua vida? Você tem compartilhado com os seus conhecidos, com seus amigos, com seus familiares, aquilo que Jesus fez? Nós devemos anunciar essa mensagem. Esse é o desafio de nós sermos crentes em casa, o desafio de mostrar com a nossa própria vida que fomos de fato transformados, o desafio de enfrentar a oposição e o desafio de pregar constantemente a palavra do Senhor. Quero concluir fazendo algumas observações. Que toda pessoa que teve um encontro com Jesus, verdadeiro e genuíno, ele é um cristão de fato e de verdade. É impossível que se tenha tido um encontro com Cristo sem que haja mudança. Toda pessoa que teve o privilégio, a oportunidade de encontrar-se com Jesus é uma nova criatura. A segunda observação que eu quero fazer é que a graça de Deus tem um alcance incalculável. Nós não podemos imaginar onde a graça de Deus pode chegar. Ela chega em todos os lugares. Transformou a vida de um homem que, por certo, as pessoas daquela cidade achavam impossível. Jesus, com a sua maravilhosa graça, alcançou a vida desse homem. O Evangelho, irmãos, deve ser pregado a toda criatura, porque ele pode alcançar aquelas pessoas que nós jamais pensaríamos que seriam alcançadas. Terceira observação: ter um encontro com Jesus nos motiva a enfrentar a oposição do mundo. O mundo vai ser contrário à nossa fé. Nós vamos enfrentar a perseguição, nós vamos enfrentar lutas, dificuldades, mas quando de fato temos a convicção de que temos uma nova vida em Cristo Jesus, nós somos, pela palavra de Deus, encorajados a enfrentar a oposição da cultura, das pessoas, dos ídolos. Nós devemos de fato ser encorajados por esse encontro a anunciar o
o Evangelho do Senhor Jesus. Isso faz toda a diferença em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a de fato sermos crentes em casa.